O medo é um estado emocional comum e completamente natural. Eu arrisco dizer que todo mundo já teve uma sensação em algum momento da vida, né? Então, pensando nisso, a nossa equipe foi até as ruas de Belo Horizonte para saber do que as pessoas têm medo. Vamos conferir. Inseto, cobra, medo de morrer, acho que eu tenho medo de morrer. Tenho medo de perder as pessoas que eu amo. Eu tenho medo de aranha e de barata também. Eu tenho muito medo de escuro. Eu tenho medo de não conseguir chegar lá, de não ser o que eu espero pra mim. Acho que eu tenho medo da morte. Da morte, de ver o sofrimento da minha família, ver minha família sofrendo. É isso. Medo de verdade? Inseto e de morrer. Eu tenho bastante medo de ficar sozinha. E às vezes eu tenho medo do nada, assim, do escuro. Então, eu tenho muito medo de filme de terror, de fantasmas e essas coisas assim. De sangue e de formiga. Atualmente só de rato mesmo. Eu tenho medo de não conseguir alcançar meus objetivos, de não chegar no sucesso, tanto profissional, quanto acadêmico, quanto social, assim, né? Eu acho que eu tenho medo de não atender as expectativas, tanto dos outros, quanto as minhas também, principalmente as minhas. Tenho medo de borboleta. Eu tenho medo de aranha. De tubarão. Essa sensação de medo realmente é muito diversa e particular, né? Mas você sabe quando ela se transforma em pânico, um medo irracional que paralisa? Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o Dr. Alexandre Pereira, médico psiquiatra cooperado da Unimed BH. Doutor Alexandre, seja bem-vindo ao De Bem com Você, é um prazer ter você aqui com a gente. Sim, obrigado, um prazer também. Pois é, a gente viu aqui, né, o depoimento do pessoal das ruas de Belo Horizonte e são diversos medos, né? Inclusive, vamos começar, doutor Alexandre, já diferenciando, né? Qual que é a diferença entre medo e fobia? Porque o pessoal falou ali, medo de tubarão, medo de não chegar lá, né? Como que a gente consegue diferenciar? Sem dúvida. O medo realmente é uma sensação importante, né, de preservação da vida. Sem medo a gente não toma cautelas, né? Nós não identificamos riscos, perigos, né? E que podem ser evitados, não é? Ou seja, a gente pode correr de um risco, de um perigo, a gente pode enfrentá-lo. Então essas questões são importantes. Então ter medo é um processo evolutivo, né? O medo é uma sensação e emoção que vem principalmente com os mamíferos, né? A partir dos mamíferos a gente começa a desenvolver isso de maneira mais consistente. E o homem, pela capacidade que ele tem de abstração, de projeção no futuro, né? De retorno ao passado, isso se torna mais complexo. Você veja que tem pessoas que falam muito sobre medo de morrer, sobre medo, por exemplo, de não dar certo na vida, né? São todas preocupações absolutamente humanas. Não tem um animal que se preocupa com isso. Ele vai ser bem sucedido, né? Na carreira, na vida amorosa, isso não existe. Porque o animal ele tem uma relação muito cotidiana, muito concreta com a realidade dele. É o aqui e o agora, né? Nós não, nós temos uma tendência a projetar as coisas para o futuro. Então a gente percebe que tem um futuro pela frente. Então, esse medo, por exemplo, de morrer, de ficar sozinho, solitário, né? São medos que nossa espécie tem, né? Então, esses são medos que a gente poderia dizer que são medos relativamente normais, né? Claro que se a pessoa extrapola muito isso começa a consumir a pessoa, começa a gerar um nível de sofrimento muito grande, aí a gente tem que pensar realmente se ela não precisa de algum acompanhamento psicológico para identificar por que ela se mobiliza tanto em relação a esses elementos, né? Por que isso gera um sofrimento tão grande para ela? Então, eu acho que a gente pode pensar um pouco dessa forma. Ou seja, medo, então, é uma sensação normal, natural, desde que ela não nos consuma, né? Não gere realmente o que você falou, uma paralisia das ações, não é isso? Já a fobia tem uma relação mais irracional com o medo, né? São elementos irracionais, geralmente são coisas inconscientes, a gente não constrói, porque não é um objeto muito específico, às vezes, ou que gera realmente risco objetivo para a pessoa. Fobia de formiga. Ora, veja bem a proporção minha, né, de uma formiga. A formiga nunca vai ter condição de me prejudicar gravemente, não é isso? Você vai lá e pisa na formiguinha, coitadinha, né? Então você ter um medo exacerbado de uma formiga, a ponto de não conseguir chegar próximo, se você enxergar uma formiga você sai correndo, aí realmente já é um medo irracional, né? Aí a gente vai estar mais no campo da fobia do que do medo propriamente dito.
Pois é, são fobias específicas, né? O pessoal falou ali de diversas fobias, a gente pode citar várias. Acho que não existe um catálogo de fobias, né? É muito particular. Sem dúvida. Cada um vai construindo a sua, dentro um pouco, inclusive, da sua realidade, né? Da sua realidade, do cotidiano, etc., das suas experiências prévias, né? A partir daí que a gente, de certa maneira, de maneira inconsciente, escolhe esse objeto fóbico, não é? Porque não é uma consciência, não é uma escolha objetiva, não é isso? Sim. Então tem alguma coisa na história daquela pessoa, no desenvolvimento principalmente infantil, ali na construção da personalidade, que gerou algum evento potencialmente traumático, potencialmente temeroso, e aí você tem um mecanismo de defesa que ocorre, que opera ali, que de alguma maneira desvia, né, aquele elemento de perigo para um objeto qualquer, um objeto específico qualquer, tá certo? Então não deixa de ser um certo mecanismo de defesa, essa questão dessa projeção para um objeto fóbico, tá certo? Então é um pouco dentro daí que a gente observa essa psicodinâmica dos quadros fóbicos. E a gente consegue definir aqui assim, as principais fobias, as mais comuns? Algumas pessoas citaram aí, né, questões, por exemplo, de fobia de... Bom, algumas não, mas fobia de altura, de lugares fechados, não é isso? Locais com muita gente, não é isso? Talvez sejam fobias mais comuns. E alguns medos, e algumas fobias de animais específicos, né, que o pessoal citou também, que podem ser geralmente situações mais do cotidiano, né? Algumas são complicadas, porque às vezes você trabalha, precisa, por exemplo, viajar, se deslocar muito, né? Se você tem medo de avião, por exemplo, de locais fechados, isso gera realmente um problema, né? Então a pessoa vai ter que trabalhar isso para poder superar esses elementos, por exemplo, não é isso? Fobia, claustrofobia, a pessoa tem que às vezes tomar elevador, né, todos os dias, subir, descer. Então são situações que a pessoa vai ter que enfrentar, né? Ela pode enfrentar isso sozinha às vezes, mas pode também buscar alguma ajuda se for uma coisa que gera um impedimento, né, da circulação social da pessoa. É isso? Agora, doutor Alexandre, o que é a fobia social? Como que a gente pode definir? A fobia social, normalmente, ela está ligada a comportamentos em que a pessoa se sente muito observada pelos outros, em situações de cotidiano mesmo, né? Então, por exemplo, a pessoa vai falar em público, vai fazer uma palestra, a pessoa vai, eventualmente, às vezes até comer num restaurante, preencher um cheque, assinar um documento. Ela sente que as pessoas estão observando, né, o desempenho dela. Isso gera, então, uma ansiedade importante, né? Então, o contato interpessoal dessas pessoas fica realmente bastante prejudicado. Às vezes interfere na vida de relações amorosas, no trabalho, né? Então, são situações, às vezes, que exigem, sim, uma necessidade de uma abordagem de tratamento. E qual que é a diferença, então, da fobia social para uma timidez, por exemplo? Às vezes é difícil da gente fazer essa diferença, né? Na pessoa tímida, ela tem alguma restrição, mas às vezes ela consegue fazer um enfrentamento razoável. E ela tem essa percepção clara, né? Na fobia social, às vezes, não. Mas você tem razão, às vezes é difícil a gente fazer essa avaliação. A gente tem que verificar um pouquinho a história, né, da pessoa, se é uma coisa que ela tem lá desde trás, desde a infância, que vai construindo ali um traço de personalidade, ou se é alguma coisa que começa a acontecer depois de determinados eventos, né? Então, é uma linha aí, uma limítrofe aí, tênue aí entre essas duas questões. Mas o mais importante é que na fobia social isso gera realmente constrangimento importante, né? E muitas vezes limitações em relação à questão do funcionamento social. E tem diferença entre a fobia social e a agorafobia? Sim. Aí há uma diferença. Na agorafobia, em geral, a gente percebe que as pessoas têm uma dificuldade em espaços com muitas pessoas, né? Elas se sentem mal, sufocadas, abafadas, né? Em locais que ela percebe que tem muita gente, ou que ela vai ter dificuldade para sair, por exemplo. Então, uma pessoa que tem agorafobia, às vezes, dificilmente consegue ir num cinema, por exemplo, né? Ela vai ter uma sensação de que se acontecer alguma coisa ali, e aí o ansioso, ele sempre projeta para o futuro alguma situação trágica, alguma situação que possa acontecer fora do controle dela, né? Então, aí ela fica muito limitada. Tem algumas situações de agorafobia, por exemplo, que a pessoa não sai de casa, né? Sozinha, especialmente. Então, aí são situações muito limitantes. Você imagina você, uma pessoa adulta, não consegue sair sozinha de casa para resolver seus problemas, não é? Só vou à consulta se eu estiver acompanhado, não é? Agora, são situações que você tem possibilidade de tratar, de melhorar, de construir um enfrentamento em relação a isso, né? Pois é, e qual que é, então, a relação entre a ansiedade com a fobia, né? Como que elas se conectam?
A fobia é, na verdade, a ansiedade, a fobia é um tipo de ansiedade, né? Não deixa de ser aí um quadro que está dentro do mesmo, né? Do mesmo conceito aí, dentro do mesmo vínculo, né? São situações semelhantes e próximas. A fobia é um tipo de ansiedade, né? Um tipo de manifestação ansiosa, não é isso? Que tem como característica fundamental uma situação de evitação, né? A pessoa que tem uma fobia de algum objeto, de alguma situação, a reação dela inicial natural é ela evitar aquela situação, não é isso? Ou seja, ela tem realmente, toda vez que for ter que enfrentar aquilo ou ter que, né, pensar na possibilidade de, por exemplo, ter que sair, né, e enfrentar esse objeto, né, fóbico, ela já começa a ter, às vezes, uma reação emocional, às vezes até somática mesmo, né, sintomas somáticos, físicos, que já antecipam esse contato com esse objeto. Então, realmente é uma situação difícil de, às vezes, administrar. Pois é, agora a gente pensando assim, nas fobias, né, do modo geral, como que ela se desenvolve, né? A gente consegue definir as causas? Não é simples, não, é difícil. Em geral, por isso que eu comentei um pouquinho no início, geralmente são situações inconscientes, né, que costumam, né, serem construídas, formuladas lá desde a nossa idade infantil mesmo, da primeira infância. Situações que nós somos expostos, desafios iniciais, né, conflitos que somos expostos já no início aí na primeira infância e até mais ou menos 5, 6, 7 anos. E aí nós vamos incorporando isso. E como um mecanismo de defesa, aquilo que eu comentei com você, né? Então, em geral, alguma coisa que geraria um conflito, um sofrimento importante psíquico, aquilo nós, de certa maneira, nos afastamos daquilo e carregamos aquela energia emocional, né, daquela situação traumática e jogamos isso, deslocamos isso para um objeto específico, né? É como se fosse realmente uma habilidade que o nosso cérebro, nosso psiquismo tem, né, de evitar ao máximo o sofrimento, né, o conflito, não é isso? Então é um mecanismo econômico, psíquico, psicodinâmico que nós temos para que a gente possa manter, de certa maneira, a nossa sanidade mental, não é isso? Agora, o fator genético, ele também tem alguma relação? A fobia ela pode ser herdada de alguma forma ou não? Tem fatores de predisposição, né? Fatores de predisposição. Então, por exemplo, pessoas que têm familiares mais ansiosos, geralmente têm uma propensão de serem também mais ansiosos. Mas existe o elemento também da criação, né? Quer dizer, o ambiente que você está é muito importante, né? A forma como você foi criado, se as pessoas que criam você exigem muita expectativa em relação a você ou não. Então, tudo isso também tem um impacto muito grande no desenvolvimento, às vezes, de estruturas ansiosas. Agora, doutora Alexandre, pensando nos impactos, né? Nos impactos que a fobia pode trazer para a qualidade de vida de uma pessoa, quais são os principais? Eu acho que talvez o principal é a impossibilidade da pessoa se desenvolver em alguns campos, né, em algumas áreas, que para elas são muito caras, né, como eu comentei aqui. Quer dizer, uma pessoa que tem uma fobia que gera uma dificuldade de interação social, de convivência, de aproximação né, com o outro, né? Uma fobia que gera, por exemplo, uma dificuldade dela circular socialmente para ir para o trabalho, atividades de lazer importantes. Tudo isso realmente pode gerar um impacto importante, né? Existem fobias que às vezes não têm muita importância, dependendo do contexto da pessoa, né? Então, por exemplo, se ela mora aqui em Belo Horizonte, na cidade, quase não vai ao campo e tem fobia de cobra, né? Provavelmente ela não vai ter essa experiência, né, ao longo da vida dela. Vai ser muito raro ela encontrar uma cobra, né, objetivamente. Então, provavelmente aquilo não vai ter pouca importância na vida dela, né? Então, acho que o tipo de fobia, o objeto aí vai ter uma determinação importante, o impacto, dependendo do tipo de vida que a pessoa tem, não é isso? As fobias podem ter um impacto significativo na vida cotidiana das pessoas, né, interferindo em diversas atividades. Em alguns casos, a intervenção pode ajudar a reduzir os sintomas e melhorar a qualidade de vida. A gente vai entender agora como que é o tratamento das fobias e quando, né, essas intervenções são realmente necessárias. Quem continua aqui comigo no estúdio é o Dr. Alexandre Pereira, médico psiquiatra cooperado da Unimed BH. É isso, né? Fobia, a gente pensa que... Eu fiquei aqui, né, nesse intervalo pensando assim, como que a gente consegue identificar uma fobia? Como que eu sei que eu realmente tenho uma fobia, que aquilo não é um medo? Acho que é quando há um exagero, um componente irracional, né, um componente
além do razoável, né? Quando às vezes o objeto não é um objeto concreto, né? Aí a gente realmente começa a pensar num quadro fóbico. E geralmente a gente tem sempre uma conduta evitativa, aquilo que eu comentei com vocês, né, no bloco anterior, a pessoa tem uma necessidade às vezes de evitar, né, aquele contato. E ela já vai projetando antecipadamente, né, que se ela tiver contato com aquele objeto, já começa a gerar uma certa ansiedade, né? Então eu acho que a gente pode pensar por aí. O medo não, o medo a gente vai observar quando a gente de fato estiver encarando uma coisa concreta, né? Ou, muitas vezes é uma relação mais objetiva com a realidade, tá certo? Eu penso que deve ser difícil você conseguir identificar que aquilo é uma fobia. Quem está de fora pode ter uma facilidade maior de perceber, né? Talvez você mesmo não vai ter essa percepção tão rápida. Tem diagnóstico? É feito um diagnóstico nesses casos? Sim, a gente pode fazer diagnóstico, né? Vamos lembrar que a ansiedade é o sintoma psicológico, né, mais comum que a gente tem, né, nos transtornos psiquiátricos. Então, independente da faixa etária, crianças, adultos, né, idosos, né, a ansiedade, como eu comentei, faz parte muito da vida da gente, não é isso? A ansiedade passa a ser patológica quando ela começa a interferir. Então, gerar muito sofrimento psíquico, ou seja, subjetivo, a gente começa a sofrer muito, e quando a gente começa a ter dificuldade para superar coisas que a gente normalmente superaria, não é isso? Como eu comentei aqui, relacionamento interpessoal razoavelmente de qualidade, né? Conseguir trabalhar, conseguir, enfim, fazer coisas do cotidiano, coisas do dia a dia, né, da gente, não é isso? Então, quando a gente começa a perceber isso, ou seja, um sofrimento interno importante, uma dificuldade para fazer, executar as tarefas, as coisas, né? Por exemplo, eu dou aula, então tem alunos que me procuram às vezes porque eles estão com muita dificuldade para estudar, não é isso? Porque eles estão extremamente ansiosos, né? Então, como é que uma pessoa muito ansiosa consegue concentrar nos estudos, consegue ler, consegue fazer um resumo, né? Consegue ir para a sala de aula? Às vezes é muito difícil. Então, ele precisa lidar um pouco, melhorar esses sintomas para que ele possa voltar a ter uma capacidade funcional, ou seja, voltar a estudar e perceber que ele está tendo um rendimento, está conseguindo aprender as coisas, não é isso? Sim. Agora, em relação ao trauma, né? O trauma, a gente já falou um pouquinho rapidamente sobre o trauma, né, no bloco anterior, mas o trauma, ele pode de alguma forma desencadear uma fobia? Qual que é a relação? Pode sim. Um evento traumático, quando ele é incorporado, né? Muitas vezes esse conceito de trauma já foi desenvolvido já há algum tempo, né, do ponto de vista psicodinâmico, e a gente observa que são situações que podem ser construídas psicologicamente, ou seja, às vezes não aconteceram concretamente, mas foram uma fantasia, alguma coisa que gerou um conflito importante, um risco emocional, né? Ou pode ser uma situação concreta mesmo, né? Por exemplo, a pessoa participou, por exemplo, ou teve participação, por exemplo, num acidente importante, né, automobilístico, estava lá presente, ou verificou, ou salvou a pessoa, né? Nesses eventos, por exemplo, naturais que nós temos, enchentes, né, tudo isso, né, furacões, etc. Aqui mais próximo da gente, nos desastres de barragem, né, das pessoas que experimentaram, estiveram lá, né, e tudo mais. Então, são situações que podem advir de situações concretas, por exemplo, coisas da violência, inclusive, coisas do cotidiano nosso, né? Pessoas expostas à violência importante, violência sexual ou não, enfim, tudo isso, sequestro, assalto, né? Situações em que podem geralmente mobilizar e ficarem marcadas ali, né, no psiquismo da pessoa, no emocional, na memória, e elas passarem a ter uma dificuldade de conviver com isso. E qualquer coisa que passe a lembrar aquele episódio, aquele evento, dispara, né, um sinal de alerta, geralmente um sintoma ansioso, não é isso? Que gera um sofrimento. Então, a gente trabalhar as experiências traumáticas, né, exatamente nesse sentido, de elaborar aquela vivência, verificar que aquela vivência não mais existe, que aquilo de certa maneira passou, que a gente tem que começar, né, a perceber que a gente não pode mais ficar antecipando situações semelhantes, porque elas vão gerar novos sofrimentos, né? Pois é. Mas isso exige que a pessoa fale sobre isso, elabore sobre isso, reveja alguns conceitos e ideias que ela está projetando em relação a isso, né? Verifique se ela não faz uma conexão desses eventos com eventos anteriores, tá? Então tudo isso é importante e geralmente a gente faz isso num processo de psicoterapia, não é isso? Sim. Olha só que interessante, a gente vai acompanhar agora o depoimento do Ícaro Amaral.
ele teve um trauma na infância que acabou virando uma fobia. E apesar dele não lembrar muito da situação, ele conta que ficou com uma sensação de medo permanente, né? Vamos ver. Tenho talassofobia, que é a fobia do mar profundo, de achar que existem coisas que nos espreitam. Você já passou por algum trauma mais novo? A minha mãe falou que ela estava sentada na praia um dia, aí eu saí para entrar no mar e eu demorei muito para voltar. E quando ela viu, eu estava muito no fundo, me debatendo, aí um tio meu pulou na água para me puxar. E eu também tenho uma lembrança de quando eu fiz uma viagem, de eu quase ter me afogado também em um lago e terem me puxado. Então, desde então, eu tenho uma certa fobia disso. Então foram 2 vezes? Sim. E a segunda vez foi numa viagem que era para ter sido super legal, que a gente foi para fora do Brasil. Então, assim, era para ter sido uma experiência super incrível e que acabou resultando num trauma muito grande. Depois disso, como é que foi sua relação com a água, com a lagoa, com o mar? Procura, não entra pouco, vai até um certo ponto e volta? Eu entro, mas eu fico sentado ali na beirinha, molho o pé, entro no raso, não gosto de muito fundo, não. Eu fico meio receoso. Primeiro de me afogar, ou de segundo de ter alguma coisa ali embaixo me olhando que eu não consigo evitar. Pois é, o depoimento do Ícaro, ele mostra um pouquinho dessa situação que um trauma da infância pode permanecer ali na sua vida, né? E ele conta que ele tem essa fobia, né? Isso é muito comum? Aí a gente pode pensar que ele tem medo mesmo, porque ele quase se afogou 2 vezes, né? Então realmente você fica com medo de entrar no mar, né? Eu acho que ele não superou esse elemento. É um risco possível você afogar no mar? É. Então realmente a gente tem que tomar cuidados. Uma pessoa totalmente descuidada para entrar no mar é um perigo, né? Então, agora você vê que ele consegue ir para a praia, ele consegue ter contato com a água, né? Não no sentido que ele tinha antes, porque agora ele está com receio, né? É interessante, né? A gente aprende com a experiência, não é isso? É o que ele está mostrando aí. Então ele não vai nunca mais entrar em água sem tomar grande cuidado, né? Então a experiência é um elemento importante no desenvolvimento, né? Do medo, das fobias, né? E da nossa capacidade de enfrentar esses elementos, né? E essa estratégia do Ícaro, ela é uma estratégia importante, assim, ele não deixa de ir, né, numa piscina, numa praia, mas ele só coloca os pés, ele evita ali, ele sabe que se for muito profundo ele já nem chega perto. É uma estratégia importante de lidar? É uma estratégia. Durante o tratamento, por exemplo, de quadros fóbicos, uma das técnicas que a gente utiliza é ir progressivamente, né, colocando a pessoa em situações relacionadas com o objeto do trauma, por exemplo, próximas a ele. Mas só que você faz isso de maneira progressiva. Então, por exemplo, uma pessoa que não sai de casa, tem uma agrofobia, não sai sozinha de casa. Então a gente começa a trabalhar no consultório que ela primeiro saia ali próximo de casa, dê uma volta no quarteirão, pense o que está vindo na cabeça dela naquele momento, né? E aí, gradativamente, ela vai se expondo a situações mais complexas, né? Agora você vai lá na farmácia, vai no supermercado, volta, vai sozinho, primeiro vai acompanhado, depois vai sozinho. Então, progressivamente, você vai gerando uma autoconfiança na pessoa e ela vai percebendo que a exposição dela a esse objeto, a essa situação, não gera um aniquilamento dela, né? Do ponto de vista psíquico nem físico. Ou seja, que aquilo que ela construiu mentalmente é muito mais uma construção interna, subjetiva, psicológica, do que propriamente alguma coisa que vai gerar, né, um impacto na vida dela. Então, esse caminhar progressivo de enfrentamento é um elemento importante no tratamento. Pois aí, o que mais, né? Além dessa forma gradual de lidar com essa situação, o que mais que pode ser feito? O que ajuda essas pessoas? Tem outros tratamentos que têm um enfoque mais subjetivo, né? Por exemplo, um enfoque psicanalítico, ele vai trabalhar, não diretamente, às vezes, essa questão, mas ela vai trabalhando outros elementos de conflito na vida do sujeito, né? E, de certa maneira, esses elementos vão ficando menos importantes, né? Eles vão cedendo ao longo do tratamento, né? A gente começa a operar de uma maneira diferente em relação a essas situações. Então, é uma outra estratégia, por exemplo, de abordagem terapêutica, né? Nas situações extremas, aí a gente precisa, às vezes, de uma medicação, né, que possa ajudar a lidar com situações, por exemplo, muito difíceis, né, e que estão gerando, às vezes, alterações de sono, de alimentação, né? Estão realmente gerando um prejuízo importante na pessoa.
Então, eu acho que são tratamentos combinados, né? O tratamento farmacológico, em casos realmente mais graves, e o tratamento psicológico, em geral, costuma ter um benefício muito bom, né? Em relação a essas questões fóbicas, principalmente essas fobias mais específicas que você falou, fobias que a gente chama de fobias simples, né? Fobia que tem um objeto único, específico, não é isso? Para isso, as medicações não ajudam muito. Então, é importante, às vezes, ter um projeto, né, um trabalho mais psicoterápico, assim, de organização disso, né? Quais são os profissionais que estão envolvidos aí nessas intervenções, nessas formas de ajudar a pessoa a lidar com uma fobia? Os psicólogos, em geral, né, então, né, tem condição de abordar esse problema. Os psiquiatras, quando a necessidade é fazer um diagnóstico diferencial, se é um problema orgânico, clínico, se tem alguma coisa que possa estar afetando isso aí, não é? E às vezes necessidade, às vezes, de indicar ou não uma medicação, né? Uma medicação aí por um período. Algumas pessoas, às vezes, precisam de uma medicação, se necessário, ou uma medicação para situações de urgência, para evitar, por exemplo, que ela vá para pronto-socorro de forma desnecessária, né? Busque urgência, às vezes, de maneira desnecessária. Então, são situações que abordam esses profissionais. Eventualmente, terapia ocupacional também pode ser um profissional, pode entrar um pouco nesse tratamento. Pois é, mas não são, eu estou pensando aqui, né, não são todos os casos, né, de fobia, as pessoas que lidam com a fobia, não são todas que vão precisar buscar um tratamento, né, assim, tem um sinal de alerta para a pessoa ela ter esse pensamento de que acho que agora eu preciso de ajuda? Bom, é aquilo que eu comentei um pouquinho, se isso é uma coisa que atrapalha você, né, muda muito a qualidade de vida, você percebe que isso gera uma inibição importante, né? Você está sendo impedido de fazer coisas que você gostaria de fazer, né? Aí é importante que você procure. Se você não está conseguindo, né, lidar com isso sozinho, são situações que a pessoa vai se beneficiar muito se ela procurar uma ajuda, né? Sim. E como que a gente dá esse primeiro passo, né? Eu penso que são diversos profissionais que você já citou aqui que estão envolvidos nesse processo, mas para quem está assistindo a gente está passando por essa situação, mas ela não sabe por onde começar, o que eu faço, né? Qual que é esse primeiro passo? Você pode procurar a questão do acesso, né? Tem que pensar um pouquinho a questão da acessibilidade, não é isso? Você pode começar com um profissional de saúde mental. Então, você poderia pensar em procurar um psicólogo para fazer uma avaliação inicial, verificar se a pessoa, né, se é um quadro fóbico, né, especialmente específico, importante essa avaliação. E se você tiver a possibilidade de marcar com um psiquiatra também, com um médico que possa, né, fazer essa avaliação para verificar se aquela situação, né, ela deve ou não ser tratada com medicamento, também é um auxílio importante. É sempre importante, né, ter uma orientação, né? Agora, existe alguma forma da gente prevenir que a gente tenha um quadro de fobia, até diante de situações mais estressantes, né? Tem alguma forma? Eu diria que, assim, uma prevenção para a fobia acho difícil, né? Como eu falei com vocês, é um mecanismo que se desenvolve, às vezes, inconscientemente. E a gente está vivendo as coisas, então, né, a gente fala assim, não, fique calmo, fique tranquilo, não se estresse, né? Não se preocupe, é uma coisa um pouco idealizada demais, né? Tem situações que a gente vive que são inesperadas, não é isso? Não são previstas. Muitas vezes são essas situações que geram experiências traumáticas, né? E que perduram com sintomas fóbicos, ansiosos ao longo da vida. Eu diria então que é difícil a gente prever, né? A gente ter uma conduta, vamos dizer assim, preventiva em relação a essas vivências, né? A gente pode tomar alguns cuidados e tal, mas assim, realmente prevenir uma fobia eu acho muito difícil. Sim. Agora, pensando na família, nos amigos, das pessoas que estão ali ao redor de uma pessoa que enfrenta alguma situação relacionada à fobia, né? Qual que é o papel dessas pessoas? Como que elas podem ajudar a melhorar o caso e não piorar? Certo. Olha, a gente pode pensar aí na possibilidade da pessoa, muitas vezes ela se sente desamparada, né? Ela fica insegura nessas situações. Então, a gente estar com a pessoa, dizer, olha, fique calmo, fique tranquilo, eu estou com você, não estou identificando nenhuma situação de perigo, não é? Uma respiração profunda ali, calma, uma mentalização de alguma coisa mais positiva, né? Também pode ser útil naquele momento mais urgente, tá certo? Então, oferecer um pouco de apoio ali, estar presente, estar próximo, tentar tranquilizar a pessoa, né? Em geral, essas situações são situações que duram alguns minutos, assim, depois elas melhoram, né? Em geral, elas têm um arrefecimento, assim, na intensidade, e eventualmente retirar a pessoa daquele objeto, daquela situação que
está gerando aquele incômodo, não é isso? Então, acho que seriam penso medidas básicas. Compreender, né, também entender. Porque às vezes, você citou até o da formiga. Para algumas pessoas, nossa, poxa, uma formiga é muito bobo, mas acho que compreender. Eu tenho uma amiga que ela tem com palhaço, ela fica muito... Ela entra em pânico se ela vê um palhaço. Então, a gente tenta acalmar ela em alguma situação que ela tem que se deparar com um palhaço, né, e compreender. Interessante você estar falando, tem algumas fobias que parece que são realmente comuns na infância, né? Escuro, alguns bichos, animais, esse exemplo que você citou aí também, né? Muitas vezes essas fobias, elas vão, à medida que a pessoa vai amadurecendo, vai percebendo que esses objetos não são objetos, de fato, perigosos, né? Que geram uma dificuldade de convivência, no amadurecimento da personalidade, isso vai, né, ficando menos importante. Então, muitas fobias da infância, muitas vezes, são superadas ao longo, né, do desenvolvimento pessoal, não é isso?